Irmãos, vamos para Joel, capítulo 2. Joel fica depois de Oséias, Daniel, Oséias, Joel. Né? Assim a gente vai dando sequência ao culto. Capítulo 2, vamos ler do versículo 28 ao último versículo do capítulo 32. Senhor, enquanto os teus filhos estão achando, Pai, é pelo perdão dos pecados que eu entro na tua presença, peço-te, ó Pai, para que o Senhor venha me usar, ó Deus, conforme a tua vontade, que eu não venha falar nada de mim mesmo. O culto, embora poucos somos, ó Pai, está discorrendo de uma forma abençoada, e que essa bênção continue agora, meu Pai, na parte principal, que é a pregação da tua palavra, para que saiamos daqui, meu Pai, cheios do teu Espírito Santo, da tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então, se você puder ficar de pé, só para nós lermos, quando você se assenta, Joel 2, 28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá, verso 32 e último, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém. Podemos assentar. Então, essa é a promessa do derramamento do Espírito Santo, não é? E isso já aconteceu ou não? Sim. Aconteceu em Atos, capítulo 2. Então aqui fala, meus irmãos, que o Senhor, Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Isso cumpriu-se em Atos e vem se cumprindo de lá para cá. Hoje nós temos essas três manifestações, não é? Profecia primeiro, né? Vossas filhas, né? Filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, né? E vossos jovens terão visões. Então nós temos profecias, sonhos e visões. Olha como Deus é bom. Deus tem nos falado, irmãos, assim e demais, dessa forma. De repente você, como irmão, entrou ali e a gente começou a conversar, o irmão falou de um sonho. Que maravilha! É Deus falando. Dependendo da pessoa, para quem conta o sonho que sonhou, conta o sonho, a pessoa vai falar que nada, isso é coisa da sua cabeça, mas não. Não vou dizer que todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são claros. É Deus nos preparando, é Deus nos mostrando. E coisa boa ali que eu vi no sonho do irmão, Deus mandando fogo do céu, o que significava o quê? Confirmação de sacrifício. Eu disse isso para o irmão. Em outras palavras, Deus no sonho disse ao irmão: se prepara, porque eu vou te usar. Deus avisa para a gente se preparar. Isso é muito importante. Então, haveria no fim dos dias profecias, sonhos e visões. E Deus tem nos falado. Deus tem, por meio do Espírito Santo, toda pessoa que tem o Espírito Santo, Deus manifesta-se a ela. Isso acontece. Pastor, o senhor está falando que a gente tem que andar por profecias, sonhos e visões? A gente anda pela palavra, porém a própria palavra fala dessas manifestações. Deus não quer que nós fiquemos andando por sonhos
pessoa que sonha todo dia, toda hora, não é bem isso, até porque a própria Bíblia condena sonhador, aquele que anda por sonhos e se perde em seus sonhos. E muitos desses sonhos não são de Deus. Não é isso que a Bíblia está falando. Mesmo a Bíblia que fala que havia sonhos que não eram de Deus e homens usavam esses sonhos para enganar o povo, fala que existem sonhos de Deus. Amém. E o irmão sonhou e foi de Deus. Vira e mexe, a minha esposa me cutuca e fala assim: ó, sonhei a noite passada, Deus me mostrou algo. E ela compartilha comigo. E muitas vezes que ela compartilha comigo, testifica na hora que é de Deus, porque é promessa do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E por que eu vejo que Deus faz isso? Porque só Deus pode fazer isso. Alguém pede para sonhar? Ninguém pede. A pessoa sonha, e Deus é tão bom, que às vezes Deus vai vendo as lutas da pessoa, e pensa assim, penso eu de acordo comigo, né? Deixa eu mostrar o meu sonho para o meu servo, para a minha serva, para animar o meu servo, para dar força ao meu servo, à minha serva, para eles continuarem a caminhada, para que eles saibam que é eu que estou na vida deles o principal e não sairei. Para eles se firmarem na minha promessa, para eles se firmarem na minha palavra, porque o que eu mostrei em sonho eu farei. Aleluia. Então Deus mostra alguma coisa que não vai fazer para nos enganar. O espírito de engano não procede de Deus. O Espírito Santo de Deus é verdadeiro. Tanto é que a Bíblia o chama de Espírito da verdade. Aleluia. Não é? A Bíblia diz que Ele guia-nos a toda a verdade do Senhor. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Então Ele nos mostra as coisas que nós precisamos de saber, para que a nossa fé também, às vezes, não fique tão abalada a ponto de nós desanimarmos totalmente. Irmãos, é por causa disso. Então Deus, Ele é o Deus que mostra e que confirma. E Ele quer que nós creiamos nisso. Porque vem muitas lutas ou não vem? E as lutas vêm para quê? Para provar a nossa fé. Nós não podemos ser daqueles crentes que estranham as lutas. Porque tem crente que pensa assim, quando começa a vir muita luta, isso não é de Deus não, porque se fosse, não estaria acontecendo isso. É aí que o cristão tem que pensar, esse negócio é de Deus, está havendo dificuldade, é de Deus. O mesmo Deus que permite vir a dificuldade, é o Deus que tira a dificuldade. Se a gente permanecer, é Ele que nos dá a vitória. Ninguém vai vencer algo que não custe nada. Deus não vai te dar vitória em coisas insignificantes. Deus vai te dar, vai nos dar vitórias em meio a provações, a perseguições, a dificuldades. Ele vai provar que Ele é o nosso Deus para muitas pessoas também, para que nós não fiquemos movidos por palavras humanas. O que é que tem que mover o servo de Deus, a vida dele? A palavra de Deus. É por isso que a gente recebe orientação para ler, para estudar, para perseverar. Porque quem persevera, ele não vai receber a vitória, não, ele já recebeu no mundo espiritual. Só falta o tempo para a vitória ser consumada aqui na terra. Agora, irmãos, ainda que uma coisa ou outra, algo não aconteça no tempo desta vida, qual que é a maior bênção de Deus para nós e que ninguém pode roubá-la? A nossa salvação. Isto, amado religioso, a salvação da nossa alma. Eu gosto muito daquela expressão da carta de Pedro: alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Olha aqui o que está escrito no verso 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
É lógico que essa salvação se deu no meio do povo judeu em algum momento da história, mas em todos os momentos da história em que alguém invocou, chamou por Deus de todo o coração, Deus salvou. Amém. Nós estávamos falando ali, conversando, eu e o amado irmão Gelson, sobre Naamã. Naamã, que era um homem importante do rei da Síria, e parece que era um general de guerra, né? General de guerra. Um homem de alta confiança do rei da Síria, por meio de quem Deus deu vitórias ao rei da Síria. Naamã, que era um homem importante, ele precisou de quê? De invocar o nome do Senhor para ser salvo. Ou seja, ele teve que reconhecer que na Síria não havia Deus como em Israel. Não há Deus em outro lugar. Naamã reconheceu, Naamã passou, a partir do momento que ele foi curado e reconheceu a Deus, a invocar o nome do Senhor, ele se converteu a Deus. Porque qualquer pessoa que invoca de coração é salva. É por isso que a gente prega a palavra, irmão João. A gente ensina, persuade as pessoas para que elas invoquem o único e verdadeiro Deus que pode salvar a alma da pessoa, livrá-la do inferno, conceder bênção, graça e salvação. É a maior de todas as promessas e bênção de Deus para nós. Essa bênção que é a salvação. Qual que é a maior bênção? A salvação. Naamã reconheceu isso ou não reconheceu? Então a Bíblia quer que os homens invoquem a Deus, porque quem invoca será salvo. Paulo, na carta aos Romanos, me parece capítulo 10, se não me falha a memória, verso 13, o irmão pode procurar aí, por favor. Ele fala isso sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ele disse, Paulo aos Romanos, será salvo, capítulo 10, verso 13, só para confirmar. Então, meus irmãos, é isso que nós pregamos. E fala aqui também, enquanto o irmão procura ali, versos 30 e 31, dos sinais que aconteceriam no fim dos tempos. Olha só duas coisas importantes aqui no verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Tem acontecido isso, e isso vai acontecer principalmente em uma escala maior, precedendo a vida de Cristo ou não? sim. Tem acontecido ou não tem? Sim. E precedendo a vida de Cristo, isso vai acontecer em uma escala maior. Aí ele fala, mostrarei prodígios no céu e na terra. Comecei de novo o verso 30 de Joel 2. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Meus irmãos, tem havido muito sangue, muito derramamento de sangue hoje na terra ou não? Sim. Cumprimento de Joel, capítulo 2, verso 30. Muito sangue, muita morte. Fogo também, ou seja, e colunas de fumaça. Fogo, colunas de fumaça, manifestações de Deus em toda a Bíblia. E eu vejo aqui também que tem acontecido muita tragédia na terra. O fim dos tempos está aí. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Daqui a pouco Jesus chega para buscar, para acontecer aqui o que está no verso 31, acompanhe comigo, por favor. O sol se converterá em, e a lua em, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Chama esse dia de grande e terrível, assombroso. O dia do Senhor para nós, em que Ele irá para buscar a sua igreja, os seus. O grande e terrível dia do Senhor. Irmão, pode ler aí para nós, por favor. Eu posso pegar lá no 11? Pode. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. 12. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então, todo aquele que nele crê não será decepcionado, confundido, não ficará para trás, não perderá a salvação. Confusão, ficarão confundidos os que perderem a salvação. E aos que não têm invocado o Senhor no tempo desta vida. E o Senhor aí não faz distinção entre judeus e gregos. Acepção e gentios, né? Acepção, Acepção. Distinção. Deus salva qualquer pessoa.
que queira. Ele não importa se é judeu, se é gentil, se invocar vai ser salvo. Porque Deus é o Deus dos judeus e de todos os que o invocam em verdade. Meus amados irmãos, que bênção. Olha como nós temos que observar essa mensagem. Porque o dia grande e terrível do Senhor está a caminho ou não? Sim. Está chegando para nós ou não? Sim. Esse dia vai ser um dia terrível para muitas pessoas. Para os que creem, será um dia de salvação. Agora, para os que não creem, será um dia de condenação. Irmão Jesus, será uma coisa terrível. Muitos ficarão confundidos, não é? Muitos ressuscitarão para a vergonha eterna. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Mais ou menos isso que está lá em Daniel capítulo 12. Então nós estamos aqui hoje para servir a esse Deus que a Bíblia fala, que salvou tantas pessoas, pessoas que invocaram a Ele, que se converteram a Ele. Quantas pessoas que tiveram oportunidade no meio do povo de Israel e rejeitaram a Deus e foram condenadas, e pessoas que vieram de longe, como no caso de Naamã, muitas pessoas que vieram de longe receberam a salvação porque reconheceram que Deus é o Senhor e não há outro fora dele. Aleluia. Esse Deus grande, terrível e temível, não é? É esse Deus que nós anunciamos, que nós pregamos. Então nós temos que pregar também sobre o grande dia do Senhor terrível. Naquele dia haverá tempo para invocar a Deus. Naquele dia haverá tempo para a pessoa se arrepender dos pecados. Meus irmãos, nós temos que pregar a salvação enquanto há tempo para isso. Naquele dia não vai ser dia da pessoa receber o Espírito Santo. Eu não quero entrar em detalhes, porém muitas pessoas serão condenadas, me refiro a essas, e essas não terão tempo de receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para hoje, é para agora, amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. Então esse Deus poderoso, Ele veio para dar o seu Espírito a todos os que creem nele, e Ele quer dar o Espírito, é só a pessoa invocá-lo, é só a pessoa chamar. É por isso que a gente tem que ensinar a palavra para as pessoas, para que as pessoas não fiquem crendo numa ilusão evangélica. Ah, Deus vai te abençoar, Deus vai restaurar a sua vida. Nós temos que pregar primeiro o arrependimento, porque quando a pessoa arrepende-se dos pecados e entrega a vida para Deus, tudo que Deus tem que fazer na vida da pessoa, Ele faz, amado irmão. Amém. Ele não deixa nada para trás. Agora, se a pessoa não se arrepender de verdade, se a pessoa não se converter, é ilusão. Ainda que ela receba algo de Deus por meio de alguém que orou por ela, ou coisa do tipo, é ilusão. Não o que Deus fez, o que ela crê, porque o único crer é o crer para receber o Espírito Santo. Amém. Para a salvação da alma. Amém. Hoje Deus está na vida da pessoa de que maneira? Em Cristo, por meio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que seria derramado sobre as pessoas. Pastor, mas aqui está falando de derramamento do Espírito Santo e manifestações de poder, sim. Certo? O Espírito Santo é dado a toda pessoa que se arrepende, porém tem uma ligação também. Tem uma ligação. Aqui é manifestação de poder, certo? Mas normalmente quem tem o Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo para a salvação, quem é convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo para a salvação, ele também recebe os dons do Espírito. Amém. Tem muita gente hoje que fala que tem o Espírito Santo, mas nega os dons do Espírito, né? É aqui que eu quero entrar. Como receber o Espírito Santo numa via e negá-lo na outra? É difícil, né? Como eu digo que tenho o Espírito Santo, mas eu rejeito as manifestações? Quando alguém vem me falar de um sonho, de uma profecia, de uma visão, eu falo que aquela pessoa está perturbada, aquela pessoa está doida, aquela pessoa está delirando. Meus irmãos, aquilo que é loucura para o mundo, para nós que somos salvos e cremos na palavra, é o poder de Deus, irmão Jesus. Não tem loucura, não tem doideira. Se isso é loucura, eu quero essa loucura para a minha vida. Eu quero um derramamento, eu vivo um derramamento, nós vemos um derramamento. O que acontece na nossa vida
Às vezes eu falo sobre isso nas mensagens. Às vezes nós estávamos reunidos ali na casa de uma irmã, duas irmãs que moravam juntas, e nós havíamos visto uma fita cassete de um pastor que estava pregando sobre o batismo no Espírito Santo, e alguns irmãos ali tradicionais não creram. Eu, porém, já vim orando, irmã Jéssica, eu já vim orando para receber, eu já estava crendo. Eu sei que de uma hora para outra, eu estava sentado no sofá, do meu lado o pastor e um outro irmão ancião, e os outros demais irmãos. Eu levantei. Quando eu me levantei, eu já me levantei do Espírito, dançando em línguas estranhas. Eu não controlava direito o meu corpo, eu não estava inconsciente, porque quem deixa a pessoa inconsciente é o diabo, o Espírito Santo não. Porém eu dançava em línguas e falava em línguas repartidas, como que de fogo, como está lá em Atos capítulo 2. E quem não cria, passou a crer porque viu acontecer. O falecido pastor, que ele já não está mais entre nós, quando ele viu, ele entrou também, porque ele era pentecostal, ele entrou no mover. E ali foi aquela bênção. Que coisa maravilhosa, que eu chamo de terremoto espiritual. Naquele dia eu combati um código. Deus desceu ali, a lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E outra coisa, Deus vai manifestar em línguas aqui no nosso meio. Ele vai batizar em línguas. Observe bem, irmãos. Igreja, observe bem, igreja, e cada um dos irmãos. O Senhor vai batizar com o Espírito Santo e fogo em nome de Jesus. Não é porque eu estou falando, não. É porque eu fui, eu creio, e a Bíblia diz que nós estamos estudando sobre isso hoje. Na mensagem. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, o ministério dela é revestido de poder. Não é que ela vai se tornar uma pessoa melhor do que as outras. Se ela não vigiar, ela vai cair. Ela pode perder a salvação, porém, ela vigiando, ela vai atuar numa dimensão diferente. O fogo do Espírito. Você começa a cantar, você começa a pregar de uma forma diferente. Tem uma ousadia, um revestimento de poder sobre a sua vida. Isso é uma bênção. Embora muitas pessoas estão refutando isso aí, estão dizendo que o batismo do Espírito Santo é algo não necessário, alguns nem creem, mas é poder de Deus para a nossa vida. Amém. Aquele que fala em outra língua, em mistérios, fala com Deus. É Ele Deus, é maravilhoso isso. Então, meus irmãos, nós que invocamos e continuamos invocando o nome do Senhor, nós já somos e seremos naquele dia salvos. Agora eu quero que você, que é um cristão inteligente, vá para o capítulo 3, a partir do verso 14, nós vamos ler até o 16. Aleluia. Amém. Joel 3, 14 ao 16 diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluia. Irmãos, esse vale da decisão aqui é um vale em que Deus vai provavelmente destruir muitos inimigos do povo de Deus, com relação a uma profecia futura. Cresce nisso, né? Essa é uma interpretação, porque o contexto fala sobre isso. Mas há quem diga também que esse vale da decisão, esse nome, é baseado, há também essa interpretação meio que secundária, né? De que o povo precisava de decidir se caminharia para o juízo de Deus ou com Deus. Então Deus trabalha na decisão do ser humano. Nós que decidimos servir a Deus, nós temos que ir até o final. Não podemos retroceder. Nós também que passamos por alguns vales de guerras, de lutas, coisas que acontecem, mas quando nós estamos decididos com Deus,
Deus está conosco. Aleluia. Deus nos abençoa. E os nossos inimigos caem por terra, como cairão os inimigos do povo de Deus. Nesse vale. Amém? E ele disse aqui sobre manifestações também, né? Como nós encontramos em Mateus e Apocalipse, verso 15: o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. São coisas que irão acontecer também. Você vai ver em Mateus e Apocalipse, né? Essas manifestações precedendo a vinda de Cristo. Verso 16: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Manifestações, né? Falando sobre o fim dos tempos também. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém? Então, Deus será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém? Mas eu quero trabalhar aqui em duas palavras: refúgio e fortaleza. Deus é refúgio para nós também ou não? Sim, que é um refúgio. É um lugar de esconderijo. Quantas vezes Deus tem nos escondido, meus irmãos, de coisas ruins, coisas planejadas para nós, tramadas para nós. Deus nos esconde. O nosso esconderijo é o Senhor. Amém. Aquele, Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra descansará. Isso, do Onipotente descansará. Quem habita, então tem que habitar com quem? Tem que morar com o Senhor para descansar com Ele. Ele dá descanso, Ele livra, Ele abençoa. Então o Senhor é o nosso refúgio, bem presente também na angústia. Pastor, aqui na minha Bíblia, aqui, lá no Salmo também de número 91, tá? Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre de sua proteção. Mesmo sentido, aquele que habita, né? Isso. Então tem que morar com o Senhor. Tem que morar, tem que viver. Deus quer que você passe por Ele ou que você fique com Ele? Fica com Ele. Ele faz em nós o quê? Morada. O Senhor quer morar em nós. Mas para isso nós temos que morar com Ele e nele. Amém. Para que recebamos as bênçãos dele. E aí fala outra palavra, é o quê? Fortaleza. Deus, Ele será fortaleza para os filhos de Israel, como foi e será naquele fim do tempo. Amém? Amém. E Ele é a nossa fortaleza ou não é? A nossa proteção. Ele nos protege de quê? Das ciladas do inimigo. Isso. Das ciladas do inimigo. Das flechas malignas. Das flechas do adversário. Dos ataques, né? Como está escrito, da mortandade que assola ao meio-dia. Isso. Da peste que se propaga nas trevas. Está vendo? Então Deus, Ele nos livra também do laço, Do passarinho. da peste Perniciosa. e da seta que voa durante o dia. De perigos da vida que a gente não vê. E se tem uma coisa que é boa, irmãos, é quando você recebe um livramento e você percebe na hora que Deus te livrou. Aí você, no seu espírito, na sua alma, no seu íntimo: oh Deus, como é bom te servir, meu Pai. Esse livramento é só para quem serve ao Senhor. Isso aí é uma coisa que nós podemos dizer que é um privilégio exclusivo daqueles que servem a Deus. Amém. Maravilha, né? Agora tem uma coisa que eu quero encerrar. Vá para o capítulo 2. Versículo Joel. Eu quero ler 2 versículos 12, 2 versículos e o 13. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, Joel 2, 12 e também o 13: convertei-vos a mim De todo o coração. de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13: rasgai o vosso Coração. e não as vossas Verso. e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então o povo de Deus tem que estar sempre com o coração o quê?
rasgado na presença de Deus. O que é um coração rasgado? É uma pessoa convertida a Deus de todo o coração. Então Deus quer que a pessoa faça uma encenação só. Deus quer que a pessoa, por exemplo, por que ele usou esse termo? Porque a época era muito normal as pessoas, num sinal de lamento, rasgarem ali as vestes, não é? Mas o Senhor já não queria mais vestes rasgadas. O Senhor queria o que Ele sempre quis, um coração convertido e entregue. Isso, uma pessoa convertida a Ele. E Ele disse: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Ou seja, algo que sai de dentro do coração. Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Nós que recebemos o Espírito Santo para a salvação e também os dons do Espírito Santo, sonhos, profecias, visões, coisas maravilhosas, Deus vai continuar nos usando para coisas poderosas na terra. Deus vai nos revelar coisas profundas que Ele revela somente para aqueles que servem a Ele. Muitas pessoas olham para nós e às vezes nos desprezam pela aparência externa, mas Deus olha para o coração. E quando tem um coração convertido a Deus, entregue a Deus, Deus revela a esse coração, a essa mente, no caso, coisas profundas, coisas que só Deus pode fazer. Deus vai nos revelar coisas profundas, mais ainda a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Mas para isso tem esse princípio: o coração tem que estar alinhado, o coração tem que estar convertido todo dia, porque conversão é todo dia. Conversão não se dá apenas no princípio da nossa fé. O crente verdadeiro, ele vive no estado de convertido, e quem vive no estado de convertido, Deus manifesta, Deus revela as profundezas da palavra para que o nome de Deus seja glorificado na terra. E isso, meus irmãos, não é para nós sermos glorificados e exaltados, amados irmãos, é para que o Senhor seja exaltado, amado e glorificado. É para que quando nós falarmos, nós contemos que Deus tem feito maravilhas no nosso lar. E isso tem nos dado alegria da salvação. Então, meus irmãos, Joel tem várias mensagens importantes. E olha só, o amado irmão, de um tempo para cá, que me contou, já é o segundo sonho, de poder. Lembra-te do que eu te falei lá atrás, quando você me contou primeiro? Sim. No meio dos problemas que estamos passando, Deus está te revelando coisas profundas. Não menospreze as visões que Deus tem dado, os sonhos. Guarde no seu coração. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para o Senhor. Porque quem te mostrou tanto aquele sonho quanto esse que ele me falou foi Deus. Amém. Deus te mostrou. Então é necessário, quando Deus mostra, a gente abraçar, vigiar até que essas coisas venham a acontecer. E eu creio que algumas já estão acontecendo e continuarão acontecendo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus manifesta-se no meio das provações, no meio de problemas. Você já viu Deus manifestar quando tudo estava bem, tranquilinho na Bíblia? Não foi assim. Nunca foi assim, nunca será. É no meio de problemas que alguns se destacam, que alguns se firmam com Deus, e Deus vai usando, porque Deus vai usar quem se prontifica e se coloca na posição. Glórias a Deus. Isso é o que Deus, com certeza, já estava falando por meio do profeta Joel, que o apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 2. Eles acharam que aqueles homens, aquelas pessoas, aproximadamente 120 pessoas que estavam orando no cenáculo e receberam o batismo do Espírito Santo, falaram em línguas, repartidos como de fogo. Pessoas acharam que aquelas pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo estavam embriagadas. Aí Pedro fala que não, aquilo não era embriaguez, era a profecia do profeta Joel se cumprindo. Era a palavra de Deus que se cumpriu e continua se cumprindo.
Ele vai continuar se cumprindo em nossa vida. Mas para isso, nós temos que crer, nós temos que marchar, nós temos que continuar acreditando no Senhor, independentemente do que aconteça. O que tem que estar no nosso coração, eu quero é Deus. Aleluia. Está caindo, tudo está despencando. Aconteceu um problema, eu vou tentar resolver, eu vou tentar ajudar, eu vou tentar evitar o mal, mas eu vou continuar servindo, seguindo o plano de Deus que está na palavra. Aleluia. É isso que a gente tem que ter no coração. Se a pessoa alimentar isso no coração dela, ela alimenta tudo. E ela vai até o final. Aí daqui a pouco, nem vai precisar mais, creio eu, né, de manifestações do Senhor. Mas já estaremos com Ele para Deus. Né? Porque nós aqui na terra temos invocado, temos persistido, temos ficado na luta sem retroceder. Esses, Deus tem neles todo o prazer. Os que não se recuam para a perdição, mas que continuam crendo para a conservação da alma, para a salvação. Então, meus irmãos, não retrocedam. O cristão tem que ter um foco. Qual que é o foco do cristão? A salvação. Isso, a salvação que está no Salvador, Cristo Jesus. Amém. Bem, o diabo ele usa muitas coisas para nos distrair, para tirar a gente do foco. Por quê? Porque ele veio para isso. A função dele é essa. Ele perdeu o lugar dele lá na glória. Agora, desde lá para cá, ele sempre tenta tirar os que estão caminhando no caminho da glória eterna. E infelizmente ele tem tirado muitos desse caminho. Mas aqueles que têm a revelação do Espírito não retrocedem. Continuam crendo para o grande dia do Senhor. Que será terrível para alguns, mas para nós que somos salvos pela misericórdia, não porque merecemos, será um dia de gozo e alegria. Aleluia. Alegria eterna. Vem se coloque sobre suas pernas esta noite. Faça assim com as mãos em poder receber. Pai, a todos eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, presentes e ausentes, Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo. Para que tenhamos um final de domingo consolado e comecemos a semana, meu Pai, consolados pelo Espírito Santo, Senhor, encorajados e animados. Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Amém. E que as palmas do bebê. Aleluia.